Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. Fala galera, hoje nossos assuntos vão ser tudo sobre logaritmos, equação logarítmica, função logarítmica e antes de começar a navegar nesse mundo que às vezes é apresentado de uma forma que o pessoal não mostra tanta aplicabilidade, vamos ver algumas curiosidades de onde que a gente encontra a utilização dele no nosso dia a dia. Igual, por exemplo, infelizmente a gente vê nos noticiários de vez em quando notícias sobre terremotos, né? Países que sofreram com devastação por causa de terremotos, por causa de tremores. E aí fica uma dúvida, será que no Brasil a gente tem terremoto? Por mais que a gente não sinta esses tremores, né, que o encontro ali de placas tectônicas, que elas se chocam e causam esse tremor, a gente pode ver nessa tabela aí que existem tremores de vários níveis, alguns mais fracos, outros mais fortes, alguns nem são, inclusive, a gente não consegue nem sentir. Então, sim, no Brasil existem terremotos, no Brasil existem tremores, mas a maioria deles está dentro de uma escala aí que a gente não sente, né? É só através de aparelhos, como um dos que é utilizado, um dos modelos vai estar a figura aí, que é o sismógrafo, que através dessas ondas feitas, desses riscos feitos no papel, a gente vê a variação, o tamanho disso, através de uma escala que é conhecida como escala Richter, né? Mas dentro de um estudo aí com o pessoal da geografia, vocês veem com melhor sobre esse assunto. Uma outra questão, a audição. Talvez nem todo mundo saiba, mas com o passar dos anos, naturalmente a gente vai perdendo a nossa audição. Isso é um fato cientificamente comprovado. Às vezes não é aquela questão que a pessoa, vou ficar surda no final da minha vida, mas a gente vai perdendo o nível de audição de alguns tons, alguns decibéis, que é uma das medidas encontradas. E tem vários estudos que mostram que, dependendo da como você utiliza a sua audição, igual hoje em dia é muito comum o pessoal estar de fone de ouvido o tempo todo, ou escutar música alta, conviver com barulhos altos. Por exemplo, pessoal na construção civil com britadeiras, o pessoal que trabalha em aeroportos, fazendo manutenção de aviões ou descarga de malas, podem observar que sempre estão com algum tipo de proteção. Porque se a gente ficar expondo nossos ouvidos a vibrações muito fortes, por grande tempo, a gente vai perdendo a audição mais do que deveria ser aquela questão natural, né? Navegação, na época dos descobrimentos, lá atrás, onde a gente não tinha tantos aparelhos para auxiliar na navegação, uma forma de auxiliar no cálculo dessas navegações também vai ser o assunto da aula de hoje. Astronomia também lá atrás, um dos nomes super conhecidos na física, que é Kepler, para desenvolver o estudo da terceira lei de Kepler, ele precisou também do logaritmo. E também um dos assuntos aí muito presentes em seriados, em filmes e até na realidade, que é a meia-vida, que é a gente pegar algum elemento e descobrir depois de quantos anos ou séculos, né, depende do elemento, depois de quanto tempo aqueles átomos do elemento vão se tornar meio radioativos, né? Vai diminuir pela metade o tempo da vida útil dele. Então, todos esses assuntos, para a gente calcular a densidade de um terremoto, a densidade sobre a questão da audição, navegação pelos mares, que o pessoal fazia antigamente. Hoje tem instrumentos para fazer esse tipo de cálculo, mas antigamente era feito à mão. Estudos do desenvolvimento da astronomia e essa meia-vida na parte da química, da ciência da natureza, todo esse tipo de cálculos a gente utiliza o tal do logaritmo. Mas o que é esse logaritmo? A gente sabe, a gente fez o estudo já, quem não pegou, entra aí no canal e pega o estudo sobre potência, e a gente estudou sobre equações exponenciais, função exponencial, né? A potência, a exponencialidade, a gente vai ter uma operação inversa, assim como na soma a operação inversa é a subtração, na multiplicação a divisão, a gente fala que a operação inversa da exponencial é o logaritmo. Então ele vem daquela ideia de alguns cálculos que a gente já conhece. Por exemplo, esse daqui. Eu sei que 10 elevado a zero é 1, né? Todo número elevado a zero é 1, mas vamos pegar esse como exemplo.
Eu sei que 10 elevado a 1 é 10, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. A gente já fez o estudo sobre isso. Mas e 10 elevado a 0,301, por exemplo? Como que eu faço o cálculo desse tipo de potência? Quando o meu expoente não é um valor natural ou ele não é uma fração, que a gente também já aprendeu a fazer esse tipo de cálculo. Mesmo pegando esse daqui e transformando ele em uma fração, o cálculo fica difícil. Então, por mais que tudo que a gente vai ver nessa videoaula de hoje pareça complicado, o logaritmo ele veio para facilitar o nosso estudo desse tipo de número. No início, o logaritmo ele vem lá a ideia do nome vem do grego, que é a razão entre números. Então, o logaritmo nada mais é do que esse expoente que a gente tem. Então, o logaritmo de 10 elevado a 0 igual a 1, o logaritmo seria o próprio zero. 10 elevado a 1 igual a 10, o logaritmo seria 1. O cálculo do logaritmo a gente vai ver no passo a passo, mas o logaritmo é esse expoente. A grosso modo, ele é representado por isso. Existem vários e vários valores para a gente calcular os logaritmos. Antigamente, como a gente não podia fazer isso na calculadora, igual a gente pode fazer hoje facilmente, o pessoal desenvolveu uma tábua com valores para isso. Acompanha lá comigo, ó, por exemplo, o número era 2, então eu quero escrever 2 na forma de 10 elevado a alguma potência. E o pessoal descobriu que se eu faço 10 elevado a 0,301 ou 301,10, o resultado era 2. Então, quem é o logaritmo? O logaritmo é esse expoente. Então, por isso que 10 elevado a 0,301, o resultado é o número 2. Ou um jeito de eu olhar isso também, o logaritmo, que, para não ficar escrevendo a palavra logaritmo, a simbologia sempre vai ser log. Em português ou em inglês é utilizado da mesma forma. Tá? Esse número que eu tenho o resultado, quem eu quero o valor, ele vai ficar aqui na frente, que a gente vai descobrir um nome para ele daqui a pouco. E a minha base vai ser sempre esse número aqui embaixo. Certo? Então, quando eu pego 10 elevado a qualquer valor, 10 elevado a 0,301, o resultado é 2. Então, uma forma de escrever a mesma conta usando essa notação de logaritmo é o logaritmo do número 2, que eu quero o resultado, quando a base dele é 10, é 0,301. Então, eu posso escrever isso com os demais lá de cima. Igual, eu tinha lá 10 elevado a 0 igual a 1. Então, como que eu escreveria isso? O log, o resultado, né, quem eu quero é 1, e a minha base é 10. Quem é o logaritmo? Quem é o meu expoente? É 0. Então, eles são semelhantes. Tanto é que essa setinha nossa aqui quer dizer se somente se. Um lado só é verdade se o outro também for. E aqui eu coloquei só um pedaço da tabela. Mas o pessoal chamava de tábua de logaritmos, que essa tabela era imensa na época que descobriram isso. Então todo logaritmo ele vem para ser 10 elevado a algum número? Não, esses são os logaritmos decimais que a gente fala, que são os mais utilizados. Já foi uma evolução do logaritmo. Mas a gente pode fazer logaritmo em qualquer base. Eu posso pegar qualquer base e elevar qualquer expoente que eu consiga escrever isso como um logaritmo, certo? É igual a gente tem aqui, ó. Para a gente ir acostumando com as notações. Todo logaritmo meu vai ter uma base. Sempre vai aparecer uma base. Base 10, base 20, base 30, 5, 7, qualquer valor. Só que, como os mais utilizados são os logaritmos de base 10, quando aparecer um logaritmo sem base escrita, igual nesse exemplo aqui, eu sempre vou considerar a base dele sendo 10. Quando a base dele é 10, eu posso escrever essa base ou não. Então, quando aparecer um logaritmo sem base escrita, sempre a base dele é 10. Tá? Uma outra coisa que aparece no estudo do logaritmo. A gente tem um tipo de logaritmo específico que é muito aplicado na natureza, em formas geométricas, nas artes, que é o logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Pode aparecer esses dois nomes. O nome logaritmo neperiano por causa de quem foi um dos grandes estudiosos dele, que o sobrenome era Neper, e às vezes é chamado de logaritmos naturais, como eu disse, porque ele aparece bastante em formas geométricas, na formas de flores, de estruturas marítimas, sempre está presente, e o estudo para chegar naquele formato vem de um logaritmo natural, que é esse daqui. E o que ele muda para a gente?
A forma de escrever, ao invés de ser log, ele vai estar escrito dessa forma, ln, para indicar o logaritmo natural ou o logaritmo neperiano. E quando aparecer isso, eu nunca vou ter uma base escrita. Só que sempre que tiver escrito um logaritmo neperiano ou logaritmo natural, a base dele sempre é esse número e. Que, assim como o número π, ele é um número pertencente ao conjunto dos irracionais. Ou seja, ele tem infinitas casas depois da vírgula, só que ele nunca segue um padrão. Ele nunca tem uma repetição de um período para a gente conseguir transformar ele em uma fração. Então, o número e, assim como o π a gente usa aproximado 3,14, o e também tem o valor dele. Que aí fica a dica, coloca na calculadora para você ver qual o valor do e. Tá? Mas vocês vão ver que o e, em qualquer calculadora, o tamanho que você colocar, ele nunca vai repetir, nunca vou ter um padrão. Por mais que, aqui eu já vou dar um spoilerzinho, você vai ter alguns números e depois vai aparecer 128, 128. Não é porque esses aqui se repetiram que sempre vai ter 128 para frente. Vocês vão ver que eu vou ter números distintos e eles são infinitos, certo? Então, apareceu o log sem base, ele é base 10. Apareceu escrito ln, a base dele é esse número e. E esse e é um número, assim como o π, que a gente já está mais habituado com ele. Tanto é que eu falei, a gente pode escrever logaritmo com outras bases, igual aqui, ó. 6 ao quadrado não é 36? Então, usando a ideia de logaritmo, que o logaritmo aqui nada mais é do que o expoente, esse 2. Então, vou reescrever isso daqui usando a ideia do logaritmo. Então, o logaritmo de 36, que é esse resultado que eu marquei, na base 6, porque é a base do meu expoente, é a base da minha potência, perdão. O expoente é o resultado do logaritmo. Então, aquele expoente que é 2, o resultado é 2. Só que agora vamos aprender a ler esses valores, log 36, esse 6. Como que eu leio isso? A ideia para ler é... A gente tem duas formas para falar. O log de 36 na base 6 ou log de base 6 sendo 36. Qualquer uma das duas a gente escuta por aí. E tanto esse 36 como essa base, a gente vai ter nome para eles. E os nomes vão ser o seguinte. Como a gente vem comentando, aquele expoente que era o resultado, o logaritmo. Ele é o nosso resultado da minha conta, que nesse caso aqui está sendo x, o nome dele sempre é o logaritmo, então o logaritmo em si é o resultado da minha conta. Aquele númerozinho que vai aparecer sempre embaixo, a gente vai chamar ele de base, porque vem lá da ideia dele ser a base da minha potência. E esse número que vem à frente do log, a gente chama ele de logaritmando. Então, log aqui é para a gente resumir a palavra logaritmo. O valor à frente logaritmando, eu tenho a base e o resultado, que é o próprio logaritmo. Fica atento a essa nomenclatura que a gente vai utilizar o tempo todo. Antes de sair fazendo cálculos com o logaritmo, eu tenho que saber se ele pode existir ou não, porque a gente tem condições de existência, que vão ser o seguinte, igual lá. Eu tenho log de b na base a, que agora já é uma nomenclatura normal para a gente. Para ele existir, eu tenho que atender a dois fatores, que um deles é o seguinte. O logaritmando, que é quem? Não é o b? O meu logaritmando ele sempre tem que ser estritamente positivo, ele tem que ser um número maior que zero. Então, ele não pode ser zero e ele não pode ser negativo. Toda vez esse valor tem que ser um número maior do que zero. E, além disso, para a minha base, aquele valorzinho lá de baixo, além da base eu tenho duas condições de existência para ela. Ele tem que ser um número positivo, ou seja, o meu a tem que ser maior que zero, e, além disso, ele não pode ser 1, ele tem que ser diferente de 1. Então, eu tenho que cumprir essas duas condições de existência. O logaritmando tem que ser maior que zero, e a base, além de maior que zero, ele tem que ser diferente de 1. Por quê? Vou tirar minha câmera aqui para aparecer, mas ali a gente tem só uma interrogação. Para quais valores de x existe log de 3 igual a x menos 5? Né? Olha aqui, o meu logaritmando ele não é um valor, apareceu uma expressão. E a gente sabe que esse x pode assumir qualquer valor. Então, para existir esse logaritmo, antes da gente querer aprender como calcula esse logaritmo, eu tenho que saber se ele existe. Eu tenho que impor a condição de existência. Né? Por enquanto, a minha base, que é 3, está ok. Por quê?
O 3 ele é maior que 0, ele é diferente de 1. Então, com a base a gente não tem problema. Agora, aquele x menos 5, que é o logaritmando, para o logaritmo existir, o logaritmando, que é aquele valor, não tem que ser maior do que 0. Então, eu faço essa inequação. Eu imponho para esse valor ser maior que 0. E resolvendo essa inequação, né, mudando ele aqui de lado, o x tem que ser maior do que 5. Ou seja, para qualquer valor do x sendo maior do que 5, que eu colocar aqui, esse logaritmo existe. Como eu calculo o valor dele? Aí a gente vai ver mais para frente nos exercícios, nos exemplos. Mas, para ele existir, tem que ser maior do que 0. Então, quando aparecer variáveis, quando aparecer incógnitas, ou no logaritmando, ou na minha base, antes de querer calcular o logaritmo, eu tenho que testar as condições de existência. A gente tem alguns valores que vêm diretamente das consequências da definição. E a gente vai aproveitar já para ver a definição aqui direto. Igual. O primeiro que a gente tem é o log de 1 na base A é igual a 0. O que é isso? Toda vez que o meu logaritmando for 1, não importa quem for a base, por isso que eu pus uma letra para representar. O resultado sempre é 0. Igual nesse exemplo aqui, ó. Log de 1 na base 5 é 0. Por quê? Agora vamos ver a definição do logaritmo. Vamos resolver esse logaritmo. Vamos supor que eu não sei que dá 0. Então aparece lá, resolva log de 1 na base 5. Eu não sei quanto que é. Então eu vou pegar, já que eu não sei que ele é, eu vou igualar ele a uma variável, como eu sempre faço. Se eu não sei um valor, ele é uma variável, que a gente geralmente gosta de fazer o x. Aí aqui, para seguir aquela ideia, reescrever isso aqui como potência, eu vou fazer o quê? Eu pego a minha base, que é o 5, elevo ao resultado, que é o logaritmo, e isso tem que ser igual ao logaritmando, que é 1. Então, para montar essa ideia, para lembrar desse percurso, a gente lembra aqui que a gente fala duas coisas, né? A gente segue esse caminho. Por mais que o meu desenho tenha ficado igual, mas aqui a gente lembra vagamente, seguindo esse caminho, saindo aqui do 5, passa pelo x e vai no 1. A gente não ficou parecendo que vai formar um coração? Então aqui a gente fala que é a regra do coraçãozinho, só para lembrar, tá? Para ajudar. Ou para brincar mais aí, alguns professores gostam de falar que é a regra da bundinha, que aqui fica parecendo uma bundinha. Um jeito ou outro, mas use isso para você lembrar como você monta. Então, para resolver logaritmo, a grosso modo, a única coisa que você faz, na verdade, é seguir essa regra do coraçãozinho ou regra da bundinha. É fazer esse desenho. 5 elevado a x é igual a 1. Por quê? Isso aqui agora virou o quê? Virou uma equação exponencial que a gente já aprendeu a resolver. Eu tenho que igualar as bases. E para igualar as bases, eu tenho que conseguir reescrever alguém aqui para ficar com a base igual. 5 elevado a x. 1 não é a mesma coisa que 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 não dá 1. E eu escrevi assim para quê? Para eu igualar minhas bases. Como as bases agora estão iguais, eu posso cancelar minhas bases e ficar só com os expoentes. Então, meu expoente é x igual a 0. Então, esse é o meu resultado. O x não tinha sido colocado para ser o resultado do logaritmo, que na nomenclatura é o próprio logaritmo, esse resultado. Então, por isso que toda vez que o meu logaritmando for 1, não importa quem é a base, que o resultado vai dar 0. Por quê? Para eu poder igualar as bases, eu sempre vou fazer isso. Então, se a base fosse 20, o 1 ia virar 20 elevado a 0. Se a base fosse 32, então ia ficar no lugar do 1, 32 elevado a 0. Então, toda vez que aparecer um logaritmo, que o logaritmando é 1, nem me importa quem é a base. O resultado é 0, direto. Por isso que é consequência da definição. Eu nem preciso calcular ele. Um outro resultado é direto. É quando o logaritmando e a base são iguais. Por isso que eu coloquei representado pela mesma letra. Tudo é A. O resultado é 1. Igual nesse exemplo. O log de 5 na base 5 é 1. Vamos resolver de novo. Vamos pegar para resolver esse cara. Vou pegar aqui nossa canetinha. Se eu tenho lá log de 5 na base 5, eu quero resolver. Eu não sei quanto que ele é. Coloco x. Regra da bundinha. 5 elevado a x é igual a 5. As bases já estão iguais. Quando eu não tenho expoente, esse expoente não é 1, cancelo as minhas bases, eu já tenho o resultado, x é igual a 1. Então, por isso que toda vez que logaritmando e base forem iguais, o resultado é sempre 1, direto. Isso vai acontecer
com todos os valores. É resultado direto. Todos esses que eu passar aqui nas consequências, eu posso pôr resultado direto. E nem preciso calcular através da regra da bundinha. Um outro aqui. Agora eu tenho logaritmando e base iguais, só que o logaritmando está elevado a um expoente. O resultado, olha lá, é o próprio expoente, sempre. Assim como eu tenho aqui, log de 5 ao quadrado na base 5. O resultado ficou sendo 2, que era o meu expoente. Vamos mais esse daqui, vamos fazer lá a definição. Log de 5 ao quadrado na base 5, igual a x. Faz lá, coraçãozinho. 5 elevado a x vai ser igual a 5 ao quadrado. As bases já estão iguais, eu posso cancelar, x é igual a 2. Lembrando que as bases só vão ficar iguais facilmente assim nesses que é a consequência da definição. Quando for outros valores, depois que eu fizer a regra da mundinha, eu tenho que sair desenvolvendo para igualar as minhas bases. Dali em diante virou uma equação exponencial. Como eu já falei, a gente já tem aula sobre isso no canal. Então, toda vez que logaritmando e base forem iguais e uma logaritmando estiver elevado a um expoente, o resultado é o próprio expoente. E um último resultado aqui que particularmente aparece poucas vezes nos exercícios, mas só para a gente comentar, não passar batido, é eu tenho uma potência, porque é um número elevado a um expoente. Só que esse expoente ele é um logaritmo. Olha que bagunça. Imagina igual aqui, ó, 8 elevado a log de 3 na base 8. Quando acontecer isso, na maioria das vezes vai dar para a gente reescrever esse logaritmo, se já não tiver direto assim, para acontecer o seguinte. Olha lá. A minha base, que eu chamei de A, é igual à base do logaritmo. Então, a base da minha potência é igual à base do logaritmo. Quando isso acontecer, aparecer esse exercício, essa coisa feia, o resultado também é direto. Eu também não vou ter que calcular nada. Porque o resultado vai ser o logaritmando, que era B. Meu resultado continuou sendo B. Igual nesse exemplo numérico. Eu tinha 8 elevado a log de 3 na base 8. Olhou, assustou, beleza, olha com calma. A base da sua potência é 8, a base do seu logaritmo também é 8. Então, quem que é o resultado disso direto? É o próprio logaritmando. O resultado é 3, direto. Esses são os 4 passos que a gente tem aqui como consequência da definição. Assim como a gente estudou o tipo de equações de primeiro, segundo grau, equação exponencial, aqui a gente também tem equação logarítmica, que é quando apresenta uma variável, uma incógnita, envolvendo com logaritmos. Igual a gente tem nesse exemplo aqui. Olha lá, eu tenho esse x menos 4, apareceu variável. Então, é uma equação logarítmica porque eu tenho a igualdade para ser equação e eu tenho variável. E já que tem logaritmo na jogada, é uma equação logarítmica. Como que eu vou resolver? Antes de tudo, apareceu ali um logaritmo com variável. Para eu resolver esse cara, eu tenho que descobrir um valor que ele existe, né? Condição de existência, a gente falou lá embaixo. Logaritmando, que é o x menos 4, para ele existir, ele não tem que ser maior do que zero? Beleza. Então, resolvendo isso aqui, o meu x tem que ser maior do que 4. Se o resultado dessa equação não der um valor maior do que 4, quer dizer que ela não vai ter uma solução. E como que eu resolvo uma equação logarítmica? Primeira coisa, aplica a definição, regra da bundinha. 2 elevado a 3 é igual a x menos 4. Vamos escrever isso aqui embaixo. 2 elevado a 3 vai ser igual a x menos 4. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 8, então, é igual a x menos 4. Esse 4 que está negativo, eu vou passar para o outro lado positivo. Então, eu vou ter aqui 8 mais 4 é igual ao meu x. Só para ficar na ordem que a gente está acostumado, com a variável do lado esquerdo, o x é igual a 12. X é igual a 12. Beleza, é o resultado que a gente encontrou. Ótimo. Só que a condição de existência não fala que o x tem que ser maior do que 4. 12 é maior do que 4. Então, ótimo. Esse resultado que a gente encontrou é solução. Então, se eu quiser, eu posso escrever lá. Solução ou resposta é 12. Se tivesse dado um número menor, ele não ia ter solução. E lembrando que o símbolo para não ter solução é uma bolinha cortada, né? Não existe solução. Mas não é o nosso caso aqui. Deu 12, o 12 é maior do que 4, então ok. E assim a gente resolve qualquer tipo de equação logarítmica. Pode aparecer equação de segundo grau, que tem que fazer delta e bhaskara, coisa que a gente já estudou, certo?
Vamos lá. Propriedade do logaritmo. Isso daqui, do mesmo jeito que eu falei quando a gente estudou potência e deu uma revisada em equação exponencial. Por mais que pareça um monte de regra para dificultar a nossa vida, vem para ajudar. Por quê? Nem todo logaritmo eu consigo resolver direto pela regra do coraçãozinho, a regra da bundinha. Então, eu tentei resolver daquele jeito. Não deu, eu vou ter que usar alguma das propriedades que a gente vai listar aqui agora. A primeira dela é conhecida como regra do produto. Por quê? Se eu tiver dois valores multiplicando, que aqui eu chamei de A e C, em uma base B, eu posso escrever esse produto separando em dois logaritmos. Olha lá, eu vou escrever assim no log de A na base B, mais log de C na base B. A base eu tenho que escrever sendo a mesma. Como assim? Vamos supor que eu tenho lá log de 8 na base 10. Eu quero resolver isso e o exercício me deu, só para a gente ter um exemplo, tá? E o exercício me deu o resultado do log de 4 e me deu o resultado de log de 2 para substituir. Ele falou, o log de 4 ele vale 0, pam, pam, pam. O log de 2 ele vale tanto, tanto, para a gente substituir o valor. Então, eu vou reescrever isso daqui. Por quê? Esse 8 eu não posso escrever ele sendo 4 vezes 2? Não é a mesma coisa? Continuo na minha base 10. Olha lá, eu tenho dois números multiplicando e eu quero escrever isso aqui de uma outra forma. Então, usa a propriedade. Isso daqui vai ser igual, vou pôr aqui na parte de baixo, o log de 4 na base 10, que eu posso escrever ela ou não, né? Lembrando, mais log de 2 também na base 10. Tem que manter a mesma base. E aqui eu ia substituir os valores que ele me deu. O log de 4 é 0, tal, tal, tal. Mais o resultado do outro. O log de 2 é 0, tal, tal, tal. E aí eu somaria os valores, certo? Aqui é só para mostrar mais ou menos um exemplo de como eu faria a aplicabilidade disso. Mas regra do produto, lembra. Se eu tenho dois valores multiplicando, eu posso separar em dois logs, fazendo a soma deles. Uma outra propriedade. Eu tenho lá, agora a divisão de dois valores. Eu tenho log de A dividido por C na base B. A mesma ideia, similar com a propriedade anterior, só que agora eu vou separar fazendo a subtração dos dois logaritmos. Então, isso eu vou escrever como sendo log de A na base B, o primeiro valor lá de cima, menos o log de C na base B. Então, quando eu tiver dois valores dividindo, eu escrevo em dois logaritmos separados e fazendo a subtração entre eles. Próxima propriedade. Eu tenho o meu logaritmando elevado a algum expoente, qualquer expoente. Por isso que todos eu escrevi com letras diferentes. Log de A elevado a n na base p. Eu posso pegar esse expoente e escrever ele multiplicando atrás do meu log, assim como ficou aqui na frente. Aquele n que era o expoente, eu coloquei ele antes. Ficou n vezes o log de A na base b. Como a gente está tirando ele aqui de cima e trazendo para antes do meu log multiplicando, alguns livros trazem isso daqui como a propriedade do tombamento, né? Eu tombei, eu diminuí, eu tirei ele dali. Então, eu vou pegar o expoente e tombar. Eu vou escrever ele antes do meu logaritmo, multiplicando o resultado daquele log. Aqui eu coloquei junto com as propriedades, mas é mais uma nomenclatura. Que é quando aparece, o logaritmo, que é o log, ok, Rodrigo, eu já acostumei com o nome dele. E quem é esse cara, o colog? Ele é o cologaritmo, que nada mais é do que um logaritmo negativo. Então, é uma notação que parece uma coisa super difícil, coisa de outro mundo, mas é só para indicar isso. Quando eu quero pegar um logaritmo e escrever ele negativo, ou eu posso escrever da forma que está aqui do lado direito, ou eu posso falar que eu estou fazendo colog de um valor. Então, eu tenho colog de b na base A, isso é a mesma coisa que eu escrever menos o log de b na base A. O cologaritmo, que é escrito como colog, é só isso. E uma propriedade que é muito utilizada, a gente precisa bastante em exercício, é fazer a mudança de base, que é a seguinte. Eu tenho lá um exercício log de b na base A. Por algum motivo, eu não preciso dos meus logaritmos escritos nessa base A. Eu preciso de um outro valor, que aqui, por exemplo, eu coloquei a letra C. Então, quero mudar a base. Como que eu vou fazer isso? Eu pego lá, eu vou escrever isso como a divisão de dois logaritmos.
o meu logaritmando, que nesse exemplo aqui era o b, sempre vai ficar na parte de cima. Então, tinha lá log de b na base a, então o meu numerador, a parte de cima, vai ficar o log de b na minha nova base. Que eu quero que essa nova base seja um c. Ok. Dividido, olha lá, quem era a minha base no logaritmo inicial? Não era a? O log de a nessa mesma base c que eu escolhi. Quando eu mudo a base, eu tenho que escrever a mesma base para os dois. Eu não posso colocar bases diferentes. Vamos escrever um exemplo numérico para isso. Eu tenho lá, por exemplo, eu tenho o log de 5 na base 2. Eu quero mudar, o exercício me deu resultados para base 10, como a gente está acostumado. Então, ok. Então, isso aqui vai ser o log de... O 5, que era o logaritmando, sempre tem que ficar no numerador, na parte de cima. E eu escolho minha nova base. A base que eu quero é 10? Beleza, na base 10. Dividido por log, a antiga base era o 2. Então, agora aqui ele vira logaritmando. Log de 2 na mesma base. Se em cima eu escolhi base 10, aqui embaixo também tem que ser base 10. Eu não posso aqui e olhar, o exercício me deu log de 2 na base 3. Porque o exercício me deu, eu venho aqui e escrevo ele. Não posso fazer isso. Se eu escolhi base 10, aqui também tem que ser base 10. As bases que eu escolhi para mudar sempre tem que ser as mesmas, tanto no numerador como no denominador, certo? Função logarítmica. Depois que a gente passou tudo sobre logaritmo, como que eu faço uma função logarítmica? Parecido com o que a gente fez com a função exponencial. A gente vai montar uma tabela de valores para ela. Mas antes de aprender como desenha um gráfico, vamos ver como é a cara e quais são as dicas do que a gente tem que prestar atenção em uma função logarítmica para fazer o gráfico dela. Então, a função logarítmica ela vai ter essa cara. Eu vou ter um y igual a log de x na base a. Então, esse x é lógico que é o meu logaritmando, tem que seguir as condições de existência. Tem que ser um número positivo, maior que zero. E a minha base a também é a condição de existência. Tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá? Como que vai ser o desenho disso? Ele vai ser uma curva parecida, similar com a exponencial, né? Que é como se fosse um desenho ali de uma parte, né, de uma parábola. Então, vai ser curvas, ou com essa cara ou com essa. Daqui a um pouco a gente vai ver esse desenho com calma, mas bem feito. Mas o que eu tenho que prestar atenção nessa curva? Ela sempre vai interceptar o eixo x no valor 1. Sempre. Assim como lá na função exponencial, lembrando, eu sempre cortava o eixo y no valor de 1, aqui eu vou cortar o eixo x, o eixo horizontal das abscissas, no valor de 1. Sempre. E ele nunca, jamais, intercepta, ele encosta, ele corta o eixo y. Porque o meu y não tem como ele valer zero. Não tem como encontrar esse valor. Certo? Então, todo gráfico de função logarítmica, no eixo x, que é o horizontal, sempre vai cortar no valor de 1, e aquele eixo y pode chegar próximo o tanto que for, mas não vai encostar nele. Nunca. Em relação àquela base, aquele a que eu chamei lá, se aquele valor da minha base, o a, ele for um número maior do que zero, a minha função é dita como função crescente. Se aquele valor da minha base ele for um valor entre 0 e 1, a minha função é decrescente. Lembra que aquele a, que é a base, tem que seguir as condições de existência. Ele tem que ser maior do que 0 e ele tem que ser diferente de 1. Então, por isso que eu só tenho essas opções. Ou ele é totalmente maior que 1, ou ele é um valor entre 0 e 1, algum número quebrado ali, 0,5, 1 sobre 4 e valores desse tipo. Isso a gente tem a cara do gráfico que fica desse jeito aqui. Vamos tirar a câmera para olhar com calma. Como a gente falou aqui nesse primeiro exemplo, o meu a é maior que 1, então a minha função é crescente. Olha lá, eu cortei o eixo x em 1, e esses valores aqui, minha função, ela vem diminuindo, por mais que ela diminua, ela nunca vai encostar no eixo y, mesmo continuando. Mas a função crescente, que é esse exemplo, sempre vai ter essa curva, esse desenho. Por outro lado, quando ele for um valor entre 0 e 1, a gente tem ela como uma função decrescente, a minha curva vai ter essa cara, né? Lembrando que esses nomes, olha lá, crescente olhando nesse sentido, da esquerda para a direita,
o gráfico ele não está aumentando os valores? E decrescente por quê? Do mesmo jeito, olhando da esquerda para a direita, os meus valores estão diminuindo, a curva está diminuindo. Por isso ela é decrescente, ok? Mas acontece as mesmas coisas. Nunca vai encostar no eixo Y e eu corto o eixo X sempre no valor de 1, certo? Então agora vamos lá para outra tela para a gente ver alguns exercícios, ver exemplos e desenhar gráficos também. Vamos lá, pessoal, para nós estender a nossa aula, vamos ter aqui um exemplo para a gente fazer um gráfico de uma função logarítmica. E assim como a gente fez na exponencial, eu posso escolher valores. Eu vou aplicar aquela tabelinha, escolhendo alguns valores. Igual eu vou escolher aqui para o meu x, eu vou escolher 1, 2, 4, 8, vou jogar também meio e 1/4. Vou jogar esses valores aqui. Como o nosso gráfico é uma curva, então quanto mais valores você jogar, mais preciso vai ficar. Mas a maioria das literaturas traz pelo menos 6. Aqui eu vou jogar 7 pontos, vou jogar um ponto a mais. Então basta calcular o logaritmo de cada um desses. Eu vou calcular dos primeiros e o restante eu vou colocar o resultado. Então, quando o x vale 1, eu vou lá e calculo o log de 1 na base 2. Qual que é o resultado disso? Pela definição do que a gente viu lá, isso aqui vem das consequências. Meu logaritmando é 1, resultado é 0. Nem precisei calcular. Então, quando eu joguei o x sendo 1, o meu y, o resultado, deu 0. Se eu vou jogar 2, vou lá e calculo também. Log de 2, né? Estou jogando 2 no lugar do x, ali. Log de 2 na base 2. Logaritmando e base igual, também vem da consequência. O resultado disso é 1. Log de 4. Log 4 na base 2. Eu não sei quanto é. Vou calcular esse cara aqui e vou chamar ele de um W. Se eu não lembro quanto é, eu faço lá a definição. Então, 2 elevado a W é igual a 4. 4 eu não posso reescrever ele sendo 2 ao quadrado. Minhas bases estão iguais. Eu posso cancelar a minha base e ficar só com os expoentes. Então, meu W deu 2, o resultado é 2. E assim eu vou fazendo com todos os valores, certo? Aqui eu já vou pegar os meus. Quando eu jogar 8, ele vai dar 3. Se eu jogar meio, eu vou ter menos 1. E quando eu jogar 1/4, eu vou ter menos 2. Tá? Mas basta ir calculando cada um desses. O processo é exatamente o mesmo. Vamos desenhar o nosso gráfico. Vamos jogar ele aqui. Então, eu vou marcar esses pontos. Igual o primeiro ponto que eu tenho é o x sendo 1 e o y sendo 0. Então, eu vou lá e marco. Olha lá, eu tenho esse ponto aqui, que eu chamei de A. Marco o próximo, o x sendo 2 e o y sendo 1. Vou lá e marquei ele. O x é 2, y é 1. E assim eu vou marcando os demais. Olha lá, o x é 4 e o y é 2. O x foi 8 e o y 3. O meu ponto D. O ponto que eu chamei de E. O x foi meio, 0,5, e o y menos 1. E o último que eu chamei de F, né? Vamos até nomear os nossos pontos aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de A, B, C, D, E e F. Esses são os pontos que a gente marcou aqui nesse outro programa. Marcados os meus pontos, eu tenho que fazer a curva passando por todos eles. Lembrando que essa curva não encosta no eixo Y e ela sempre vai cortar o eixo X em 1. Então, a minha curva, aqui nesse outro, ele vai ficar com essa cara. Olha esse gráfico. Aqui está parecendo que encostou porque está longe. Se eu aproximar esse valor aqui, ele nunca vai encostar no eixo Y, ele não pode. E cortou o eixo X no valor de 1. E essa daqui, ela é uma função crescente ou decrescente? Olha lá, da esquerda para a direita. Ela não é uma função crescente? Vamos escrever ela aqui. E ela é crescente por quê? Antes de fazer o desenho, a gente já sabia. Olha para a minha base. A minha base é um valor maior do que 1. Se é um valor maior do que 1, a minha função ia ser crescente. O meu gráfico ia ter essa cara. Beleza? Então, ok, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Encerrando aqui, a gente viu tudo sobre logaritmo, viu aplicações no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem imaginava que existia. Viu sobre equação logarítmica, as propriedades, função logarítmica, como desenhar um gráfico. E ficou com alguma dúvida? É muito conteúdo, é normal, mas volta e assiste o vídeo várias vezes, certo? Espero vocês no próximo.